Dor lombar, o principal sintoma de um corpo que parou de se mover. Esse é mais um episódio da série Laboratório Ancestral, onde eu trago uma verdadeira aula te explicando passo a passo do porquê que o seu corpo e as suas emoções reagem como reagem no ambiente moderno. Roda a vinheta. Me diz uma coisa, você sente dor no lombar ou já sentiu? Bom, aonde que é a lombar? Primeiro, nós temos a nossa coluna vertebral e ela é dividida em três partes. A parte de cima é a cervical, a parte do meio é a torácica e a parte de baixo é a lombar. Entre outras coisas, a nossa coluna lombar ela serve para dar estabilidade, principalmente para essa região central do corpo. E a dor na lombar se tornou uma grande epidemia. Para você ter ideia, alguns estudos apontam que dor na lombar atinge até 65% da população mundial. Então imagina que mais da metade das pessoas no mundo sentem algum tipo de dor na lombar crônica ou aguda. Crônico é por muito tempo, agudo é pontual. Uma boa parte dos diagnósticos de dor na lombar são de lombalgia, que sabe o que significa? Lombalgia só quer dizer que você está com uma inflamação na lombar, ou seja, não diz muita coisa. E por que é tão difícil um diagnóstico decente de uma questão sobre a lombar? Primeiro, porque a maioria das dores na lombar são de causas inespecíficas, ou seja, não tem um motivo específico para elas surgirem. E por volta de 80% dessas dores tendem a sumir dentro de um período de 4 semanas, ou seja, do mesmo jeito que ela vem sem um motivo aparente, elas também vão. Mas existem alguns outros estudos que apontam por um possível problema que gera dor na lombar. Vamos primeiro desmistificar algumas coisas importantes. Primeiro, carregar peso gera dor na lombar? Não gera dor na lombar. Ficar sentado em pé gera dor na lombar? Não gera dor na lombar. Existe uma posição certa para sentar? Tronco reto, arredondar as costas. Não existe uma posição certa, não existe nenhuma evidência científica que sugira que uma posição é responsável por causar dor na lombar e outra não. O que a gente tem de mais antigo são posições e inclinações que podem gerar uma sobrecarga maior na lombar ou não. Mas até aí, eu, por exemplo, que sou um cara treinado, que faço exercício físico desde os 6 anos, hoje tenho 39, fui atleta de alto rendimento e nunca parei de treinar. Fazer um movimento que gera um pouco mais de sobrecarga na lombar, para mim não faz diferença nenhuma. O que é sobrecarga ou não é muito relativo, depende da pessoa. Então, grande parte desse misticismo que se tem e da dificuldade de diagnóstico acaba ajudando com que você compre certas ideias que vão fazer você gastar dinheiro e às vezes tentar certos tratamentos que não vão surtir nenhum efeito. Sabe qual que é o problema? O problema é que como a maioria das dores são inespecíficas e vão embora até 4 semanas, você acha que determinado tratamento que você viu lá no Instagram, não sei de onde, funcionou. Mas na verdade, se você não fizesse nada, melhoraria. E tem alguns estudos que dizem que quando tem alguma intervenção, às vezes até piora. Então, o que pode agravar e aumentar a dor na lombar? E por que até pessoas que se exercitam sentem dor na lombar? Eu quero levar você através de um raciocínio lógico. Primeiro, a maior parte das evidências que a gente tem apontam para o excesso de tempo na posição sentada. Então presta muita atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que gera dor lombar é a posição sentada? Não, estou dizendo que as evidências apontam o excesso de tempo, muitas horas, 6, 8, 10 horas. A média dos americanos são 8 horas sentados, tá? Você pode achar um absurdo, mas suas refeições você faz sentado. Provavelmente você dirige ou vai de ônibus sentado para o trabalho. Você, uma parte do seu lazer, vendo filme, série, tudo é sentado. Então, se você for computar, você não fica muito atrás do americano médio em tempo de quantidade de horas sentado. O excesso de tempo na mesma posição tem uma inclinação, ou seja, tem uma evidência maior de que pode causar mais dor na lombar. Agora, o porquê? Primeiro, na nossa biologia, na nossa história evolutiva, a gente não teve muito tempo na mesma posição em nenhum cenário. Por quê? Porque o ambiente era muito menos confortável. Se você reparar bem, a minha mesa ela foi adaptada para eu sentar no chão. Eu sento no chão já tem algum bom tempo. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida para minha saúde física e mental, para o meu foco, para minha produtividade e para as minhas costas. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que te vendem
para você não machucar as costas, né? Primeiro, te vendem a seguinte ideia, olha só, você tem que ter uma cadeira certa, confortável, uma cadeira gamer de 10 mil reais para você conseguir trabalhar com ergonomia. Beleza, levar em conta alguns aspectos do seu ambiente de trabalho pode melhorar a sua satisfação e conforto e pode te ajudar a trabalhar mais. Mas tem uma armadilha aí. Uma cadeira hiper confortável faz você se mexer mais ou menos. Menos. E se eu me mexo menos, eu fico mais tempo na mesma posição. E as evidências apontam que grande parte da dor na lombar vem de ficar muito tempo na mesma posição. Então esse excesso de conforto de cadeiras, sofás, que fazem a gente se mexer menos, é um dos grandes indicativos que está te gerando dor na lombar. E por que menos conforto, então, é interessante? Como eu estou sentado no chão aqui. Porque assim como os nossos antepassados que não tinham cadeira nem sofá, sentar no chão te obriga a mudar de posição várias vezes. E ao mudar de posição, ó, eu até quebrei o negócio aqui. Ao mudar de posição, obviamente, eu vou mudando a ativação muscular, vou mudando a posição e eu passo menos tempo na mesma posição, que gera uma sobrecarga menor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na nossa história como espécie humana, não teve nenhum momento que a gente teve um descanso passivo. O que eu quero dizer com descanso passivo? Hoje a gente senta em cadeiras hiperconfortáveis, em sofás e poltronas hiperconfortáveis, em camas extremamente confortáveis, só que esse descanso passivo, totalmente relaxado e ficar lá imerso por muito tempo na mesma posição, nunca existiu na história da espécie humana. A gente deitava no chão, sentava no chão, ficava de cócoras. Então, a gente... Presta atenção nisso. Não passava muito tempo na mesma posição e o nosso descanso era menos confortável do que o da vida moderna. Então, só essas duas coisas em si já explicam o porquê que a dor lombar acontece como um desajuste entre o que o nosso corpo evoluiu para fazer e o que a gente está fazendo com ele. Então, entendendo toda essa mística por volta da dor da lombar, que não existe uma posição ideal para todo mundo, que não existe uma posição que te sobrecarrega demais, existe um estado de hiperconforto que me deixa mais tempo na mesma posição e o excesso de tempo na posição é uma coisa que o nosso corpo nunca visitou antes e isso gera algumas sobrecargas, entre elas a dor na lombar. Agora, fazendo um raciocínio lógico, por que a nossa lombar ela começa a incomodar quando a gente fica muito tempo sentado, né? Quando a gente fica sentado na cadeira, geralmente o nosso joelho está flexionado. E quando o meu joelho está flexionado, é mais ou menos o mesmo ângulo que eu uso para fazer um abdominal. Isso quer dizer o quê? Que a região anterior do meu corpo está em atividade. Está em contração. Como está em contração, eu acabo rodando a minha pelve e o meu quadril para frente, só que a minha lombar ela tem uma curva. E quando eu rodo minha pelve e o meu quadril para frente, eu retifico essa curva e aumento a pressão na lombar. Então, quando eu fico muito tempo sentado na mesma posição, eu gero uma tensão no músculo da frente do corpo, que roda meu quadril para frente e aumenta a pressão numa posição desfavorável para minha lombar. Por isso que você sente muita dor na lombar. Dredd, mas eu faço exercício físico, sou uma pessoa ativa e saudável, por que mesmo assim ainda eu sinto dor na lombar? Primeiro, se você faz musculação tradicional usando aparelhos, os aparelhos segmentam seu corpo, então não tem um estímulo central do corpo precisa se organizar como acontece com pesos livres ou com exercícios do peso do próprio corpo. Então o seu corpo ele é menos eficaz e inteligente para melhorar a estabilidade e a capacidade de contração e mobilidade. Então, se você só usa o aparelho, usa prioritariamente aparelhos, você tem esse problema. O que é muito comum? Pessoas que fazem musculação tradicional, quando vão fazer um treino de treinamento funcional, sentem uma fadiga, uma queimação na lombar. Me diz aqui se isso já aconteceu com você. Por que isso acontece? Porque justamente o exercício livre, com peso livre ou com peso do corpo, solicita mais essa estabilidade e essa relação do sistema nervoso central de rigidez e mobilidade que a pessoa que treina exclusivamente com aparelhos ou prioritariamente ela não tem essa ativação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se você treina 1 hora por dia, você tem ainda 23 horas para fazer porcaria com o seu corpo. Então, se você passa 8, 10, 12 horas sentado, você tem um estilo de vida e um comportamento sedentário, mesmo treinando 1 hora por dia. Então, o que tem que ficar claro e evidente para você? A melhor postura que você pode fazer é sempre a próxima. O que isso significa? Que você tem que se mexer o máximo que você puder. Para isso que o nosso corpo evoluiu, é nesse cenário que ele vem e quando a gente fica passivamente
na mesma posição por muito tempo, a gente está colocando o nosso corpo no lugar que ele não evoluiu. E aí, um dos efeitos colaterais que a gente tem é a sobrecarga na lombar, que é um problema de desajuste, que é uma doença de desajuste, como diz Daniel Lieberman no livro O Corpo Humano, que ele é chefe do laboratório de biologia de Harvard, de biologia evolutiva, e ele traz esse conceito de doenças de desajuste. É quando o nosso corpo começa a perecer por tá vivendo num ambiente do qual ele não evoluiu para viver. E o que eu quero dizer com isso, então? Que você deve abandonar as cadeiras, colocar uma tanga e ficar de cócoras no meio da natureza ou do parque mais perto da sua casa? Obviamente que não, mas existem alguns comportamentos que são bons para a gente adotar e eu vou te ajudar com eles aqui agora. Primeiro, tentar não passar mais de 1 hora na mesma posição. Então, se você puder intercalar entre sentar na cadeira, sentar no chão e ficar em pé, esse é o melhor cenário de todos. Se você não puder, tenta intercalar entre ficar em pé e ficar sentado, mas tenta mudar o máximo que você puder. Beleza? Se acostume a sentar em ambientes não tão confortáveis assim, lá ele, mas se acostume a sentar no chão, a sentar em cadeiras mais duras, em bancos mais duros, porque isso vai te obrigar a mudar mais de posição e isso vai ser positivo para o seu corpo. Pratique exercício físico, faça treinos em algum momento do seu dia, mas se possível, separe mais uns 5, 10 minutos, mais 2 vezes ao dia, para fazer algum tipo de movimento como a posição de cócoras, que é ficar nesta posição aqui, ou alguns alongamentos e mobilidades, fazer alguns movimentos mais naturais com o seu corpo, isso também vai ajudar você. E se você já tem dor na lombar, uma coisa que vai te ajudar muito é fazer alongamentos que alongam a parte anterior da coxa e um pouco da parte do seu abdômen. Por exemplo, esse tipo de mobilidade aqui, ó, com o joelho empurrando para frente, ou até mesmo segurando o pé de trás, assim, vai ajudar bastante com que você consiga diminuir a tensão nessa região. Fazendo um resumo aqui, dor na lombar é um desajuste entre o que o nosso corpo evoluiu para viver e como os escritórios, a vida moderna do trabalho, competitiva e estressante, exige que a gente viva. Então a ideia não é você abandonar isso, mas é você entender que você tem um corpo ancestral e que existem práticas que vão diminuir a sua dor. Ninguém merece viver sofrendo com dor e quando você não tá com dor, você consegue focar e ser mais produtivo no trabalho e ter uma vida mais alegre e feliz. Você curtiu esse vídeo? Me deixa saber aqui o que você achou dessa aula do Laboratório Ancestral. Se você tem alguma sugestão sobre tema, me diz aqui e também compartilha com quem precisa ver esse vídeo que sente dor na lombar. Deixa o seu like, se inscreve no canal e nunca se esqueça, o corpo é ancestral, a mente é humana, o ritual é diário e a vida é um treino. Tamo junto.